Olá, que o dia e a semana sejam de bênçãos. Sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, ao mesmo tempo, um dos mais reconfortantes e um dos mais desafiadores da teologia: a providência divina. A nossa fonte é o capítulo 6 do livro Teologia Sistemática, do Rodman Williams. É um tema gigante, né? Basicamente, a gente está falando da ideia de que Deus não só criou o universo, mas continua cuidando dele, ativamente. Isso. Muita gente tem aquela imagem do Deus relojoeiro, sabe? Aquele que montou tudo, deu corda no relógio e, bom, foi embora. Deixou a coisa toda rolando sozinha. Exatamente. E a proposta que a gente vai analisar hoje é o completo oposto disso. Completamente. É a ideia de um Deus presente que sustenta cada átomo, cada batida do nosso coração. Mas, claro, isso já levanta uma pergunta imediata, né? A pergunta mais difícil de todas. Se existe esse cuidado divino tão detalhado, como é que a gente explica o sofrimento? O caos, as tragédias que a gente vê todo dia. Pois é. Então, a nossa missão hoje é essa, ver se esse conceito de um Deus que cuida de tudo se sustenta quando a gente o confronta com a realidade dura do mundo. Um ótimo ponto de partida. E o autor ele organiza essa ideia de providência em 3 atividades centrais de Deus. É como se fossem 3 pilares. 3 pilares. Quais são? O primeiro é a preservação, o segundo, a companhia, e o terceiro, a direção. Ok, vamos desmontar isso então. Começando pela preservação. O que exatamente isso quer dizer? Sabe aquela pergunta clássica da filosofia? Por que existe algo em vez de nada? Uhum. A fonte argumenta que a resposta não está só no passado, lá na criação. Está no agora. A ideia de preservação é que o universo inteiro ele simplesmente deixaria de existir a cada segundo se não fosse por uma força contínua que o sustenta. Nossa. A física, por exemplo, fala da força nuclear forte, que mantém os átomos juntos, coesos. Bom, numa linguagem teológica, essa força é a palavra de Deus em ação. Isso é vertiginoso pensar assim. Não é só que Deus criou o Big Bang, é que Ele está ativamente impedindo que tudo se desfaça, agora, neste exato momento. Exatamente. A análise até cita uns trechos bíblicos que dizem que em Cristo tudo subsiste e que Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. E isso desce do nível cósmico para o nosso corpo, né? Sim, o coração batendo, o sangue circulando, a gente não pensa para isso acontecer. Na visão da providência, então, isso não é só biologia, é Deus mantendo o sistema funcionando. Isso. E aqui a fonte é bem cuidadosa para se diferenciar de outras 2 grandes ideias. Quais seriam? Primeiro, não é deísmo, ou seja, não é o Deus relojoeiro que a gente já falou. O que dá corda e vai embora. Isso. E também não é panteísmo, onde Deus é o universo, onde tudo é a mesma coisa. Entendi. A proposta aqui é de um artesão que não só construiu a máquina, mas que a cada instante está ali, sabe, cuidando, garantindo que ela continue funcionando. Deus sustenta a criação, mas ele é distinto dela. E um ponto que o texto destaca, que eu achei bem interessante, é que essa sustentação, essa preservação é para todo mundo. É o que eles chamam de graça comum. Graça comum, exatamente. O sol nasce para todos, a chuva cai na plantação do justo e do injusto, não é um benefício só para quem tem fé. Perfeito. É o fundamento de toda existência. O que já nos leva para a próxima pergunta, né? Ok, se Deus está sustentando tudo, ele está fazendo isso à distância como um operador de sistema ou ele está aqui conosco? Boa pergunta. E é aí que entra o segundo pilar, a companhia, certo? Exatamente. A ideia de que Deus não só sustenta, mas ele está presente. E a fonte usa várias narrativas bíblicas para mostrar isso. Não é uma presença abstrata, sabe? Que tipos de exemplos? Bom, é Deus andando no jardim do Éden com Adão e Eva. É Deus colocando um sinal de proteção em Caim, mesmo depois do que ele fez. Nossa, esse é um exemplo forte. É muito forte. E tem aquela imagem do rei Nabucodonosor vendo uma 4ª pessoa, semelhante a um filho dos deuses, andando no meio do fogo com os 3 jovens hebreus. E o ponto mais alto dessa ideia de companhia seria, claro, a encarnação. O conceito de Emanuel. Manuel, Deus conosco.
É a afirmação máxima de que Deus não está longe, mas entrou na nossa realidade. Mas isso me leva ao terceiro pilar, que é onde a coisa começa a ficar bem complexa. A direção. Ah, sim. Porque uma coisa é sustentar e acompanhar. Outra, bem diferente, é guiar a história. E aqui a gente entra no maior paradoxo de toda essa doutrina. A direção é a crença de que Deus, ele não só acompanha, mas guia a história na direção de um propósito final. Até aí tudo bem, mas tem um ponto aí que é chocante. Qual? A afirmação de que Deus pode usar até as intenções e ações mais malignas das pessoas para cumprir os planos dele. Peraí, como assim? É o ponto mais delicado. Sem dúvida. Isso não soa um pouco como se as ações ruins não importassem no final, que são só peças no xadrez de Deus. O exemplo que a fonte usa é o de José, né? O de José, vendido como escravo pelos irmãos, e anos depois ele diz aquela frase famosa: vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Mas isso não corre o risco de minimizar a responsabilidade de quem fez o mal ou a dor da vítima? É a grande questão. E a fonte não sugere que o mal se torna bom. A traição dos irmãos de José foi má. Ponto final. A responsabilidade é deles. Ok. O ponto central da doutrina da direção não é que o mal é apagado, mas que o mal não tem a palavra final. A soberania de Deus nesse modelo não anula o mal, mas, digamos, o redireciona. Gostei da palavra. Redireciona. É como se Deus hackeasse o mal para um propósito maior que o próprio agente do mal nunca imaginou. É como usar a força do golpe do inimigo contra ele mesmo. Boa analogia. Pense num programador de videogame. Ele cria um mundo aberto. Os jogadores, que somos nós, têm liberdade real para fazer escolhas, boas e más. Certo. Mas o programador, ele já escreveu o final da história principal. Ele, através do design do jogo, sutilmente guia a narrativa para que não importa o que os jogadores façam, a história chegue aonde ele planejou. Entendi a analogia. E o exemplo máximo que o texto usa para isso é a crucificação. O livro de Atos diz que Jesus foi entregue pelo propósito determinado de Deus, mas executado pelas mãos de homens perversos. As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Exato. A maldade humana estava lá, real, indesculpável, mas dentro de um plano maior, um plano redentor. Ok, a estrutura está montada. Preservação, companhia e direção. Mas agora a gente chega ao teste de fogo de tudo isso. Agora vem a parte difícil. Se Deus está tão no controle, dirigindo tudo para um bem maior, como a gente encaixa a realidade brutal do sofrimento? Um terremoto, uma doença, a dor da perda. Por quê? Onde está a providência nisso tudo? É a pergunta de $1 milhão. E a primeira coisa que a fonte faz, e eu acho isso muito honesto, é admitir não tem resposta fácil. Ainda bem. Porque uma resposta simples soaria vazia. Exata. A doutrina da providência, como está aqui, não é um otimismo ingênuo, ela busca ser realista. O autor não tenta resolver o problema, mas oferece 3 lentes, 3 maneiras de começar a entender o sofrimento. Ok, vamos lá. Qual seria a primeira lente? A primeira é que a possibilidade de sofrer é uma parte inevitável do tipo de mundo que a gente tem. Um mundo com leis físicas, como a gravidade. É um mundo onde quedas podem machucar. Faz sentido. A dor, nesse caso, funciona como um alarme, um sistema de alarme. Um sinal benéfico que nos avisa dos nossos limites. A dor de uma queimadura me ensina a não colocar a mão no fogo. Ok, entendo a dor como esse alarme biológico. Mas o texto vai além, né? Ele leva isso para um plano teológico, dizendo que a capacidade de sofrer nos torna mais parecidos com Deus. Essa ideia é bem forte. É muito forte. Ele argumenta que a capacidade de sentir tristeza, de sentir dor, está ligada à própria imagem de Deus em nós, porque as Escrituras dizem que Deus também pode se entristecer. Nossa! E, mais fundo ainda, essa vulnerabilidade ao sofrimento é inseparável da nossa capacidade de amar. Para amar alguém de verdade, você precisa se abrir para a possibilidade da dor da perda. A palavra compaixão na raiz significa sofrer com. Sem a capacidade de sofrer, talvez não tivéssemos a capacidade de amar. Exatamente. Isso é profundo.
A dor como o outro lado da moeda do amor. Qual seria a segunda perspectiva, então? A segunda é mais direta. O sofrimento como consequência do pecado e do mal no mundo. A análise volta lá em Gênesis 3. A desobediência humana não resulta só numa desconexão com Deus, mas em consequências concretas dolorosas. A dor no parto, o trabalho que se torna exaustivo. A própria terra se tornando hostil, difícil de cultivar. E essa ideia se expande para além da humanidade, afetando a natureza inteira. A fonte cita o apóstolo Paulo, que diz que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto. É uma imagem, poderosíssima. Oferece uma lente teológica para entender a violência e o caos na natureza como os desastres naturais. Então não seriam atos de Deus como punição direta, mas reflexos de um sistema que está de alguma forma quebrado. Exato. Fora do seu estado original. Mas isso, claro, nos leva a uma armadilha muito perigosa. Já sei onde você vai chegar. Se o sofrimento está ligado ao mal, isso significa que quem sofre mais, pecou mais. Se uma tragédia acontece com alguém, foi porque a pessoa mereceu. É a conclusão errada e cruel que muita gente tira. E o texto é absolutamente enfático em rejeitar essa ideia. Graças a Deus. Cita-se aquele episódio em que Jesus comenta sobre pessoas que morreram quando uma torre caiu em cima delas. Ele pergunta para a multidão: vocês pensam que eles eram mais culpados que todos os outros? E a resposta é: não. Um sonoro não. A lição, segundo o texto, não é ficar comparando culpas, é usar essas tragédias como um chamado para todo mundo refletir sobre a fragilidade da vida. É uma distinção crucial. O evento serve como um espelho para todos, não como um dedo apontado para as vítimas. E isso nos traz a terceira perspectiva que para mim é a mais contraintuitiva de todas. O sofrimento na vida de quem tem fé. Exatamente. Sim, porque aqui o sofrimento pode ganhar um propósito construtivo. O texto aponta 3 maneiras. Primeiro, como um teste que refina a fé. Como o fogo purifica o ouro, sabe? Ele não cria a fé, mas revela a força dela. Ok, um teste. E a segunda? Segundo, para construir o caráter. A fonte usa outra citação de Paulo. A tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. É a ideia de que a dificuldade, quando a gente enfrenta com fé, pode forjar virtudes que não desenvolveríamos na vida fácil. Resiliência, paciência. Exato. E o terceiro ponto, que é o mais radical, é que o sofrimento por causa da fé não é um acidente de percurso, é parte do caminho. Como assim? A fonte cita: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não é um se, é um quando. E, de forma surpreendente, isso é descrito como uma bênção, um privilégio. Nossa, que virada de chave! Então, em vez da gente perguntar por que isso está acontecendo comigo, a pergunta dentro dessa ótica se torna: o que isso pode construir em mim? É uma mudança radical de mentalidade. E, honestamente, muito difícil de engolir quando se está no olho do furacão. Com certeza. E a análise reconhece essa tensão. Mas ela conclui que essa jornada de sofrimento com propósito leva a 3 resultados profundos na vida de uma pessoa. Quais seriam? O primeiro é um conhecimento mais íntimo de Cristo. Existe uma compreensão que só vem quando se passa por dificuldades parecidas, sabe? Uma comunhão que o estudo teórico não alcança. O segundo resultado? Imagino que seja a capacidade de consolar os outros. Isso faz todo o sentido prático. O consolo de quem já passou pelo fogo é completamente diferente. É outra coisa. As palavras não são vazias. A própria dor se torna uma ferramenta para uma empatia genuína. Perfeito. E o terceiro? E o terceiro e último é a preparação para a glória futura. O argumento é que participar dos sofrimentos de Cristo nesta vida é o caminho para participar de sua glória na ressurreição. O sofrimento, nessa visão, não é o fim da história. É um prelúdio. Doloroso, mas significativo. Então vamos amarrar tudo isso. A gente partiu de uma ideia grandiosa de providência, Deus sustentando, acompanhando, dirigindo o universo. E em vez de fugir do problema do sofrimento, mergulha nele. Mergulha. Apresentando o sofrimento não como
uma falha no sistema, mas como algo que pode ser parte do design de um mundo real, consequência do mal, ou até um instrumento de crescimento da fé. Exato. O objetivo da fonte não é dar respostas fáceis que diminuam a dor das pessoas. Não é aquele tudo vai ficar bem superficial. Não. E propor um enquadramento diferente. A promessa da providência não seria uma vida sem problemas, mas a convicção de que nenhum evento, por mais sem sentido que pareça, está fora do alcance do propósito final de Deus. O texto nos deixa com uma reflexão final muito poderosa, baseada na ideia de que o caminho do sofrimento com Cristo é o caminho para a glória futura. E isso nos convida a pensar. Se sofrimento pudesse ser reenquadrado, não como um acidente ou como uma punição, mas como parte de uma jornada que, embora seja dolorosa, caminha por um propósito maior, para uma conexão mais profunda. Como isso mudaria a nossa perspectiva sobre as dificuldades que a gente enfrenta hoje? Uma pergunta que, sem dúvida, ecoa muito além de qualquer análise teológica. Teremos uma nova análise sobre este mesmo livro em breve. Que Deus abençoe a todos.